Isso é o que aconteceu e tem acontecido há algum tempo, mas eu creio que o Senhor pode. Claro que pode. Tu tens todo o poder, tu tens o controle de todas as coisas. O Senhor pode o livrar desses maus, esses sintomas, essas coisas que podem atrapalhar o vigor e o serviço desse meu irmão. Pai querido, que o Senhor dê força, que o Senhor dê vigor, que ele e aquela igreja perceba que, de uma forma inusitada, ele está até com mais disposição depois dessa enfermidade, e que percebam que foi a mão do Senhor para a honra e glória do Senhor. No nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém? Quero convidar as crianças para vir aqui na frente. Vamos, criançada. As crianças que vão subir para a salinha para receber uma ministração um pouco mais voltada para a sua linguagem. Amém? Isso. Esse momento é um momento que não pode perdurar durante muito tempo na vida do seu filho. A salinha cumpre um propósito inicial. Quando seu filho começar a crescer e ficar um pouquinho maior, eu peço que você automaticamente comece a desmamar ele da salinha. O meu filho, de repente, não vai conseguir entender toda a pregação, mas já consegue entender alguma coisa aqui embaixo. Então, começa a pegar. Esse domingo você não sobe, você fica aqui. Para que ele não seja um crente adulto, porém infantilizado. Amém? Porque a criança, às vezes, fica até uma idade muito elevada na salinha e acha que a igreja tem que se moldar a ele mesmo. Pô, tem que falar na minha linguagem, tem que ser do meu jeito, e acaba não se adaptando depois à igreja, ao culto, porque está acostumada a ter uma musiquinha, uma diversão, alguma coisa lá, e ele depois não se adapta aqui embaixo. Então a gente precisa entender que a salinha é muito específica para uma idade que você entende que a criança não vai conseguir perceber e captar nada aqui embaixo, tá bom? Então você manda ele lá para cima e vai evoluindo e se aplicando em fazer o seu filho desenvolver e aprender cada vez mais a respeito da palavra, para que ele já possa continuar aqui. Amém? A criançada já está saindo. Vem cá, criançada. Vamos orar antes. Saiu um, foi todo mundo. Vamos lá. Pastor está falando muito, né? Pastor está falando muito? Ih, esse sorriso aqui meio sem graça é porque estou, né? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, ó Deus, nós louvamos ao Senhor porque nós temos crianças nessa igreja. Crianças que nós podemos nos aplicar a anunciar as verdades eternas e criá-las na Tua presença. Ó Deus, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos encha de comprometimento, compromisso e dedicação em nos aplicarmos de forma intensa a fazer de cada um desses aqui discípulos do Senhor, conhecedores das verdades eternas, servos do Senhor, que eu com os meus olhos e os meus irmãos com os seus olhos possam ver essas crianças crescendo na Tua presença e servindo o Senhor desde a eternidade. Em nome de Jesus, abençoe e use poderosamente a nossa irmã Jane lá em cima, que vai ministrar a esses coraçõezinhos. Que o Teu Espírito já, ó Deus, trabalhe desde agora nesses corações, para que recebam a Sua palavra e frutifiquem ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Criançada, pode subir. Enquanto as crianças sobem, eu peço que você abra a Bíblia em Mateus capítulo 14. Nós estudaremos hoje do versículo 1 ao versículo 12. Mateus 14, 1 ao 12. Todos abriram? Amém?
Acompanhe a leitura então e não feche a Bíblia depois da leitura. Mantenha ela aberta em Mateus capítulo 14, porque vez após outra nós voltaremos aos versículos para repensar, para relembrar, para frisar alguma coisa. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse a seus conselheiros: deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos. Por isso, ele tem poder para fazer esses milagres. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu sob juramento que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu as ordens para que atendessem ao pedido. João foi decapitado na prisão e sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, creio que a tua palavra é poderosa. Creio que o teu Espírito agindo nos corações, nos iluminando, nos dando entendimento, pode fazer com que o Senhor seja glorificado com arrependimento, com mudança de postura, com salvação. Eu creio, ó Deus, que por meio do teu Espírito agindo no nosso meio, nos dando entendimento, nós podemos e seremos conduzidos como igreja pelo Senhor. Portanto, ó Deus, é baseado na fé que eu tenho, que eu oro ao Senhor nessa noite. Pai querido, eu sou dependente do teu agir. As tuas palavras são poderosas. O teu Espírito nos convence. Eu simplesmente entrego o recado, que não é meu, não vem de mim. Pai querido, que o Senhor me use para a tua glória nessa noite. Que o Senhor opere grandes coisas no meio do teu povo nessa noite. Que ao final dessa pregação, o Senhor receba a glória para si, seja engrandecido no meio do teu povo, que nós sejamos tocados e mexidos e mudados pelo Senhor. Essa é a minha esperança, esse é o meu pedido, essa é a fé que deposito no teu agir, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, alguns domingos eu falei, e eu fiquei vários domingos pregando acerca de um sermão localizado em Mateus capítulo 13, o sermão das parábolas. E eu quis apresentar aos irmãos que esse sermão, o sermão das parábolas, intencionalmente pelo autor do Evangelho de Mateus, foi dado uma ênfase a ele. Como que Mateus dá ênfase ao capítulo 13 do seu Evangelho, onde se encontram as parábolas do reino, o sermão das parábolas. Como que Mateus faz isso?
por meio da estrutura que ele montou o Evangelho. E a gente percebeu que o Evangelho ele vem numa crescida e é como se, fazendo uma analogia a um escalador, ele estivesse escalando uma montanha e o cume da montanha, o objetivo, a ênfase, fosse o capítulo 13, o sermão das parábolas, as parábolas do reino. E essa estrutura montada por Mateus dá ênfase a essas parábolas, que diz respeito ao reino de Deus, ao reino dos céus. Por isso a gente vê Jesus iniciando as parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a... Aí ele conta a parábola. Ele está apresentando aos homens o reino dos céus, porque muitos nutriam uma expectativa errada, equivocada, a respeito de como seria o reino de Deus, como seria o reinado do Messias enviado pelo Senhor. Aguardavam um Messias que se assentaria no trono de Israel, um descendente de Davi, que se assentaria no trono e o seu reino não teria fim. E muitas pessoas, de forma equivocada, olhavam para o reinado de Davi, que era um reinado terreno, e imaginavam que esse Messias viria, então, de forma poderosa e estabeleceria o seu reino de forma física, material, aqui na terra. E então, esse sermão, ele apresenta o reino dos céus de uma perspectiva diferente, para que eles entendessem que o reino dos céus não é dessa terra, é algo ainda mais superior. Por isso que eu entendo que o Mateus, no seu evangelho, ele usa muito o termo o reino dos céus. Ele intercambia, ele usa outro termo também, falando do reino de Deus, mas ele usa muito o termo reino dos céus. Isso é particular, é peculiar, é característico do evangelho de Mateus. A gente não vê essa expressão sendo repetida nos outros evangelhos, somente no evangelho de Mateus. Alguns estudiosos dizem que esse é um esforço de Mateus em não usar o termo Deus, porque o judeu ele era muito piedoso e até falar e escrever o termo Deus eles evitavam falar, porque essa palavra, os homens não eram dignos o suficiente de falar Deus, falar e pronunciar Deus. Então eles não pronunciavam, não escreviam. No entanto, Mateus ele usa muitas vezes no seu evangelho o termo reino de Deus. Se essa realmente fosse a preocupação de Mateus, esse termo nem apareceria no seu evangelho. Portanto, o que parece é que esse termo reino dos céus aponta uma evidência de que o reino de Deus não é desse mundo, mas ele é superior, é o reino dos céus. Amém? E como que a gente percebe que esse sermão, capítulo 13, e não é sobre o capítulo 13 que a gente vai falar hoje, mas como a gente percebe que esse sermão, ele é dado uma ênfase, como eu já falei, que é dado uma ênfase a esse sermão, por conta da estrutura. E a gente percebe uma estrutura de quiasmo. É um nome difícil, mas eu quero que você entenda que a estrutura sempre culmina no assunto principal, capítulo 13, e nas suas bordas assuntos que se repetem. Então, antes do capítulo 13, que é a ênfase de Mateus, antes do capítulo 13, nós temos Mateus falando sobre perseguição e rejeição a Jesus. Lembre desse termo, perseguição e rejeição. Capítulo 12, nós temos perseguição e rejeição. Os fariseus, os mestres da lei e a própria família de Jesus rejeitando,
não se entregando à fé, não crendo, rejeitando ou perseguindo o próprio Jesus. E a gente vê essa rejeição, essa falta de fé, até dentro da própria família de Jesus. Capítulo 12 de Mateus. E vem o sermão das parábolas no capítulo 13, e logo depois vem o capítulo 14, que então faz aquele balanço, que volta ao assunto do capítulo 12, perseguição e rejeição. Então, o que nós temos antes do capítulo 13? Imediatamente antes? Perseguição e rejeição. E o que nós temos logo depois? Perseguição e rejeição. Do que Mateus está falando então no capítulo 14? Perseguição e rejeição. No último domingo que eu preguei, a gente percebeu e a gente identificou e a gente falou justamente da perseguição e da rejeição. Ok? Logo depois do sermão de Jesus, o sermão das parábolas, nós vemos, a partir do versículo 53, Mateus voltando à temática de rejeição e perseguição, oposição. E a gente viu na semana passada que o seu próprio povo, Jesus, depois de proferir essas parábolas, ele volta para onde? Para a sua cidade, a cidade de Nazaré. E essa cidade, a cidade do próprio Jesus, ele é rejeitado. Ele começa a ensinar nas sinagogas e fazer sinais e alguns milagres, e aquele povo fica assim: ué, como é que pode? Esse não é Jesus? Não é o filho de Maria? Não é irmão de André? Não é irmão de Tiago? Ele não é irmão Ué? As suas irmãs não estão no meio de nós? Ele não foi criado aqui com a gente? Da onde surgiu tanta sabedoria? Como que ele tem esse poder? E então rejeitam Jesus. Rejeitam. Rejeição e oposição. Amém? Rejeição e oposição a Jesus. Logo depois, rejeição de quem? Do seu próprio povo. E a gente ainda vê citada a família de Jesus, fazendo um paralelo muito claro com a rejeição encontrada também em Mateus capítulo 12, da própria família de Jesus. Olha só como é que as coisas estão sendo estruturadas. Amém? E agora a gente vai começar a continuar a falar de perseguição e rejeição. No entanto, agora Mateus, ele está dando uma ênfase diferente. Primeira perseguição e rejeição, a gente encontrou em Mateus capítulo 12, quando os mestres da lei, os fariseus e a própria família de Jesus rejeitaram, ou até mesmo se opuseram, perseguiam Jesus. A partir do versículo 53 do capítulo 13, Mateus volta a falar sobre rejeição, mas agora não é uma rejeição dos fariseus e dos mestres da lei. O foco não é esse, apesar de que os fariseus rejeitam Jesus nesse episódio, mas a ênfase de Mateus aqui é apresentar a rejeição do seu próprio povo, da sua cidade, daqueles que são seus. Então, Jesus volta para um lugar que ele deveria ser bem recebido, a sua própria casa, a sua família, a sua cidade, mas a sua cidade rejeita, a sua cidade tem uma resistência e se opõe a ele, a Jesus. Rejeição da elite religiosa, rejeição do seu próprio povo. E agora, no capítulo 14, a ênfase de Mateus é apresentar a rejeição, a oposição, a perseguição do poder do Estado, do governo, ao próprio Messias, àquele que é servo do Senhor.
Essa história, talvez muitos de vocês conheçam, ou até mesmo todos conhecem, é a história de João Batista, como João Batista foi morto. Mas para que a gente perceba mais profundamente essa história, para que a gente lide com essa história e retire dela bons princípios e ensinamentos, nós precisamos fazer o quê? Refletir a respeito dessa história e entender que a estrutura que Mateus está nos propondo, ela também deve nos ensinar. A história em si deve nos ensinar, mas a estrutura também tem muito a nos ensinar. A primeira coisa que a gente aprende é que a gente vai receber oposição, rejeição e perseguição de uma elite religiosa, da nossa própria família, do nosso próprio povo e também do governo, do poder do Estado. A história da morte de João Batista é narrada em Mateus capítulo 14. Você vai encontrar essa história também em Marcos capítulo 6 e no Evangelho de Lucas, se não me engano, no capítulo 13. Capítulo 13 de Lucas vai narrar também a história, 13 ou 9, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 13 é outro detalhe. Lucas capítulo 9, nós vamos ver a mesma história sendo contada e a gente vai encontrar alguns aspectos e alguns detalhes sendo contados num evangelho que às vezes não foi contado no outro. Então, para que você conheça mais profundamente essa história, é legal visitar Mateus e ler a história, visitar Marcos, capítulo 6, e ler a história, e visitar Lucas, capítulo 9, para também ver os detalhes que Lucas conta a respeito da história da morte de João Batista. Como aconteceu? Herodes Antipas, ele era o rei responsável por um pedaço de terra do Império Romano. Ele era responsável pela Galileia e pela Pérea. Ele era um tetrarca. Aquela região tinha sido dividida em 4 partes diferentes. Então, ele reinava em uma das 4 partes. Por isso que algumas versões vai dizer o tetrarca Herodes. Alguma versão está escrito isso? Tetrarca Herodes? Está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 1. A minha versão está dizendo, quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus. Algumas versões vai dizer, quando o tetrarca Herodes. Tem alguma versão dizendo isso? Não? Tem? Não? Todas as versões aqui estão parecidas com a minha, né? Mas algumas versões vão dizer que Herodes era um tetrarca, ou seja, ele estava governando uma região, uma 4ª parte de uma região. Essa região era a Galileia e a Pérea. Ok? Então, ele está governando essa região e João Batista, aquele que pregava o arrependimento, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, ele então se levanta contra Herodes e acusa o pecado de Herodes Antipas e convida Herodes ao arrependimento, ao abandono da sua prática pecaminosa. Qual era a prática pecaminosa? Qual era o erro do tetrarca, do governante Herodes? Ele se casou com a mulher do seu irmão, Herodias. O seu irmão ainda era vivo. E ele então toma aquela mulher para ele. E João acusa ele, o que você está fazendo é pecado. Se a gente for visitar Levíticos capítulo 18, versículo 6, a gente vai encontrar a lei do Senhor que proíbe, que diz que é errado um homem tomar a mulher do seu próprio irmão
quando esse seu irmão ainda está vivo. Pecado. Então João, ele se levanta e acusa o pecado daquele governante, dizendo que aquele governante estava violando a lei. Que lei que aquele governante estava governante estava violando? A lei do Império Romano? Não. A lei de Deus. Vocês estão entendendo? Um profeta, um homem de Deus, se levantou contra um governante, acusando esse governante, não de estar violando uma lei humana, mas ele está acusando esse governante de violar a lei de Deus, de se opor a Deus, de se levantar contra a lei santa de Deus. Você está em pecado, você, governante, precisa se arrepender da sua prática. Você está violando a lei de Deus. Você não está violando a lei de homem, você está violando a lei de Deus. E então Herodes, ele fica enfurecido, porque João, ele não acusou Herodes de estar praticando esse pecado, ele não acusou uma vez só. O texto bíblico diz que, olha só que interessante, João tinha dito, versículo 4, João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. O que João fez? Acusou quem? Herodes de ter tomado a esposa do seu irmão, Herodes Filipe. E ele acusou quantas vezes? Repetidas vezes. Quem já ouviu aquela cançãozinha que as crianças geralmente entoam para amolar? Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. E fica nessa história do elefante que incomoda. Então, repetidas vezes, João estava incomodando, acusando aquele coração imoral e pecaminoso do governante daquela região, da Galileia e da Pérea. Um profeta de Deus não se sentiu acovardado, intimidado diante do poder de um governante. E ele repetidas vezes acusou: você está pecando contra o Senhor, você está violando a lei de Deus, você deve se submeter à lei do Deus Todo-Poderoso. Arrependa-se. Essa não era a mensagem de João Batista? Arrependa-se. Pois então, João Batista não seleciona e não modela e não modera e não modula o seu discurso diante de pessoas diferentes e com poder diferente. A lei de Deus é soberana, é poderosa. A lei de Deus é para todos os homens. A lei de Deus coloca todos os homens debaixo e na mesma posição, nivelados na mesma posição. Seja rei, seja governante, seja empresário, seja político, seja servo, assalariado, todos estão e devem estar debaixo da lei de Deus, debaixo do seu controle, submetidos ao Deus Todo-Poderoso. João, ele não pegou mais leve. João, ele não falou só: veja bem, vem aqui, deixa eu contar uma historinha para você. Olha só, na miúda, ele não fez isso. Ele acusou Herodes Antipas repetidamente. Ele acusou o pecado daquele governante. Não se acovardou. Você está violando a lei de Deus. Arrependa-se. E Herodes, um governante imoral, cujo poder e o desejo do seu ventre o governava, não se submeteu à lei de Deus, não se submeteu em arrependimento ao Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. Não se submeteu. Pelo contrário,
Ele viu João Batista como oposição e ele pensou consigo mesmo: eu preciso calar essa voz. E o que o governante pensou em fazer? Primeiro pensamento de um governante: eu vou matar esse João, vou calar a voz dele. Isso seria feito com qualquer homem, um homem comum. Mas Herodes fez isso inicialmente, matou João Batista. Por quê? Por quê? Tinha medo. Quem que tinha um exército do seu lado? Herodes tinha um exército, tinha a força do Estado. E ele está com medo de João Batista. Por quê? Ele estava com medo de uma revolta do povo, porque olhavam João Batista como um profeta de Deus. Que coisa, né? Lembra de Salmo capítulo 2 que a gente leu? O Senhor olha do céu e ri. O Senhor é soberano, tem o controle de tudo. O Senhor, no seu governo, Ele não se preocupa com homens que se levantam contra Ele. Mas os governantes humanos, eles sabem que não são soberanos, que eles não têm poder. Eles têm medo de perder a sua posição. O nosso Deus não. O nosso Deus não teme. Ele sabe quem Ele é. Ele é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Diante dele, todos os joelhos devem se dobrar e se curvar. Mas um governante humano, um rei, ele teme perder a sua posição e o seu poder, porque o seu poder não é soberano. Percebem? Um homem investido de poder do Estado, com forças armadas, tem medo da reação do povo. Vamos fazer um paralelo com o nosso Deus que ri, com Herodes que se atemoriza. Percebe? A diferença. Herodes, então, ele com medo, mas eu preciso calar a voz de João. Mas se eu matar ele, é possível que uma revolta se estabeleça na minha região e eu seja deposto. E então ele manda fazer o quê? Prender João. João agora está preso. Agora, aquilo que era dito a plenos pulmões, para que todos os ouvidos possam ouvir, a acusação de João, agora o povo não pode mais ouvir. E a sua autoridade como governante da Galileia e de Pérea não está sendo desafiada diante dos povos, diante das pessoas. O seu brio não está sendo ferido. A voz foi silenciada e foi calada. Foi, irmãos? Não, não foi. Quero convidar você a abrir em Marcos, capítulo 6. Versículo 20. Lembra que eu falei que é interessante ler a mesma história sendo narrada nos evangelhos, porque a gente pode pescar e perceber alguns detalhes a mais? Marcos 6, 20. João está preso. O povo não escuta mais o que João Batista está acusando, o que está falando a respeito de Herodes. Talvez João Batista, agora preso, está acovardado, está com medo. Esse Herodes, ele veio contra mim e agora eu estou preso. Eu vou me acovardar, eu vou calar minha boca, eu vou me submeter. João Batista na prisão, ele se calou. João Batista, quando estava preso, ele se acovardou. A sua voz foi calada. O que estava acontecendo na prisão? Marcos capítulo 6, versículo 20 diz assim: pois Herodes o respeitava e o quê? Protegia. Não queria matar? Não queria matar? Vou calar a voz desse cara. Prendeu.
E agora em Marcos a gente vê que a posição de Herodes para com João Batista na prisão parece que muda. Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e... olha só! Parece que as palavras de João Batista estão batendo mais fundo do que batia logo no início. Parece que existe no interior de Herodes alguma coisa que diz: esse homem ele é santo, esse homem ele é justo, esse homem ele é da parte de Deus. As palavras que ele diz, elas estão batendo fundo no meu coração. Herodes ficava muito o quê? Perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de... Por que Herodes ficava perturbado quando João falava com ele? Olha só, gente, a gente está vendo que Herodes visitava João Batista onde? Na prisão, hein? Está vendo só? Herodes está indo na prisão ouvir João Batista e ele saía de lá perturbado. Por que ele saía perturbado? Porque João Batista ainda estava lá assim: você é um pecador, arrependa-se. Essa era a postura contínua de João Batista. Ele não se acovardou. E o governante visitava ele na prisão e agora estava protegendo ele, agora estava temendo, ele estava reconhecendo que aquele era um homem de Deus. Provavelmente João Batista estava acusando pecados de Herodes. Como que João Batista está sabendo desses detalhes da minha vida? O que está acontecendo? Esse homem me deixa perturbado. As palavras de acusação dele estão ferindo como golpes de espada o meu coração. E ele saía meio atordoado e perdido, mas mesmo assim ele gostava de ouvir João Batista. Mas Mateus, voltando ao Evangelho de Mateus, a gente percebe... o que acontece é uma trama, o ódio de Herodias, que não visitava João na prisão, que não estava sendo impactada por aquela pregação, por aquela acusação, aquela mensagem de arrependa-se. Herodias, ela estava consumida pelo ódio, ela não estava favorável, ela não estava inclinada, ela estava terrivelmente em oposição a João Batista, e ela só queria uma oportunidade para que João Batista fosse morto. Ela sempre quis a morte de João Batista, mas Herodes começou a fazer o quê? Proteger. Mas então Herodes, numa festa de aniversário, quem está sendo exaltado numa festa de aniversário? Herodes, o aniversariante. E então ele está sendo ali exaltado, está sendo elogiado. A festa é de Herodes. Parabéns, Herodes, seja engrandecido, você é poderoso, rapaz. É isso mesmo, os convidados vendo o poder de Herodes e ele reconhecendo: realmente eu sou o cara. E então, nesse momento, a filha de Herodias entra no salão e dança, e provavelmente essa era uma dança sensual, pelo que aquele coração imoral, que já tinha tomado a esposa do seu marido, aquele coração imoral, ele olha aquela dança, e é contagiado, e é enfeitiçado por aquela dança, daquela jovem, e ele diz para aquela jovem o quê? Me pede o que você quiser que eu vou dar para você. E essa jovem, filha de Herodias, ouve o conselho de sua mãe e faz o quê? Eu quero a cabeça de João Batista. A vaidade de Herodes sobrepujou aquelas palavras que estavam batendo fundo no coração de Herodes. Aquelas palavras de João Batista. Aquelas visitas em que ele era confrontado e saía perturbado.
mas a sua vaidade falou mais alto. Ele disse diante de tanta gente, tantas pessoas, tantos convidados, pessoas importantes no império, que ele daria o que ela pedisse. E ela pede a cabeça de João Batista. E ele não pode dar um sinal de fraqueza. Ele não pode sinalizar que ele tem medo de uma revolta do povo. Ele agora, inflado pela sua vaidade e pelo seu desejo, pela sua concupiscência, que o levou à ruína, ele manda trazer a cabeça de João Batista, cumprindo o desejo e o pedido daquela jovem. E então João Batista foi decapitado. Foi morto. Essa é a história da morte de João Batista. Versículo 12 vai dizer que depois da sua morte, a morte de João Batista, os discípulos de João Batista pegaram, tomaram o seu corpo, foram até a prisão, solicitaram o corpo para que enterrassem o corpo de João Batista, e eles foram na direção de quem? Porque João fazia o quê? Apontava sempre para... Ele veio preparar o caminho do Senhor. Os discípulos de João, a partir do momento em que João morre, começam a seguir quem? Jesus, porque João Batista sempre apontou para Jesus. Olha, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No momento de dúvida, ele mandou seus discípulos irem até Jesus e perguntar: é o Senhor mesmo que a gente estava aguardando, ou a gente deve esperar outro? Não, sou eu mesmo. Estou parafraseando, porque Jesus não disse sou eu mesmo. Ele manda o recado para João Batista. Avisa para João Batista que as profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo. Os cegos enxergam, o evangelho está sendo anunciado para os pobres, os milagres. Conta para ele, para que João Batista tivesse certeza. Não tem que esperar outro não mesmo. Outro não, é ele mesmo. Então, João Batista, recebendo essa notícia, ele provavelmente fala: olha, ele é o que a gente estava esperando mesmo. Então, olhem para ele, sigam o ensinamento, prestem atenção nele. Vocês são os meus discípulos, mas olha só, eu vim preparar o caminho para ele. E no momento que ele morre, os seus discípulos começam a seguir quem? Jesus. No momento da morte de João, eles vêm contar e participar para Jesus o que acontece. E agora a oposição que a gente começa a perceber do Estado, Herodes começa a temer que aquele Jesus era João Batista ressuscitado. E que agora ele veio mais poderoso ainda. Ele ressuscitou e agora tem mais poder. Então, Herodes reconhece que Jesus tem mais poder do que o próprio João. João Batista ressuscitou, agora está mais poderoso do que antes, está operando milagres. Imagina o temor que Herodes sentiu. Primeira lição que eu quero que você aprenda: escolha viver pelo pecado. E o temor e o medo do pecado vão te acompanhar. Herodes escolheu matar um homem santo, recusar a lei santa de Deus. E ele estava paranoico. Ele estava acreditando que João Batista tinha ressuscitado com mais poder. E agora eu estou lascado, meu Deus. Ele estava tão apegado ao seu poder e à sua posição, que aquele ato contra o Deus, contra o profeta de Deus, não saiu da sua... Aquela perturbação que Herodes tinha todas as vezes que visitava João na prisão e ouvia aquelas mensagens: arrependa-se, arrependa-se. Aquelas palavras, aquela perturbação não cessou quando o profeta foi morto. Elas se intensificaram. João Batista já estava morto, mas aquele ato de pecado e de rejeição estava perturbando continuamente a cabeça de Herodes. Nossa, parece que esse governante não é tão poderoso assim.
Enquanto do céu o Senhor ri, os reis da terra e os governantes da terra tremem, sofrem perturbação, ansiedade, medo, porque escolheram se opor ao Senhor. João Batista em nenhum momento tirou o pé. João Batista em nenhum momento abaixou o tom. João Batista em nenhum momento deixou de acusar quem quer que fosse por causa da sua posição de poder. Ele acusa Herodes, destemido com o que pode lhe acontecer. Herodes, nas suas ações, não. Quer manter o seu poder e a sua posição, e ele sente medo o tempo inteiro. Isso nos deve levar a entender um princípio lindo que nós batistas já entendemos. Na declaração doutrinária batista, no terceiro princípio, nós, como princípio, temos a separação da igreja e do Estado. A igreja não deve se envolver, não deve se submeter, não deve fazer aliança com o Estado. Precisa haver uma separação. Ok? E a gente entendeu isso, porque o reino dos céus não pode fazer aliança e se submeter e se atemorizar diante dos governos da terra. Na verdade, os governos precisam se submeter à lei de Deus. A lei de Deus. Nós precisamos ter liberdade para fazer como João Batista fez, acusar o pecado e dizer: arrependa-se. Mas se nós, como igreja do Senhor, fizermos aliança e nos unirmos com o Estado, nós não teremos legitimidade e liberdade de acusar o pecado do governo. Vocês estão entendendo? João Batista, ele não faz aliança. Ele acusa, ele aponta o erro. Portanto, seja governante A ou governante B, nós, a igreja do Senhor, não devemos nos envolver, nos aliançar, de modo que nós sejamos impedidos, limitados, quando nós formos convidados pelo Senhor a fazer aquilo que Ele espera que a igreja faça: pregar o arrependimento. Os governos humanos, eles vão se opor ao Senhor. Vão se opor à lei de Deus, irá perseguir, rejeitar e vão se opor à lei de Deus, ao Evangelho, à mensagem pregada pela igreja do Senhor. Nós precisamos poder apontar o dedo e dizer: arrependa-se. Diante dos governos mais cruéis, diante dos governos mais tiranos, diante de governos mais corruptos, diante dos governos mais imorais, diante dos governos terríveis, humanos dessa terra, nós, como igreja do Senhor, não podemos nos aliançar, nós não podemos estar impedidos e acovardados ao ponto de não acusar o pecado de qualquer um, seja o mais simples ou seja o governo. Nós temos que ter a liberdade, e a igreja tem errado muito quando quer fazer aliança, quer se comprometer com um tipo de governo, com outro tipo de governo humano. A igreja do Senhor está debaixo da liderança, da autoridade, do governo do Senhor Jesus Cristo, que reina eternamente. Amém.
O nosso compromisso deve ser com a lei santa e justa desse rei que governa sobre a igreja do Senhor. O cabeça da igreja é Cristo, não é governante algum. Mas na história, muitas vezes os cristãos se acovardaram, muitos não disseram, muitos se calaram e se submeteram a governos. Não acusaram o caminho errado em que o governo estava caminhando. E a gente vê terrivelmente muitos cristãos hoje comprometidos com ideologias, com partidos políticos, com filosofias humanas, mais comprometidos do que com a palavra do Senhor. E a igreja tem se acovardado, a igreja tem se aliançado com o homem, com governos humanos, e não estão corajosos o suficiente, ou até mesmo comprometidos em acusar o erro do Estado, acusar o erro do governante, acusar o erro de A ou B, porque eu tomei um partido, eu estou de um lado, eu agora sou desse, e esqueceram que pertencem a Jesus. Então o governante A, ele comete um erro, e o crente que se comprometeu com o lado A, não critica, não acusa o pecado. O outro crente se comprometeu com o outro lado, e esse lado comete pecado, e ele não acusa esse pecado, porque ele está comprometido com esse lado. Governos humanos passarão, mas o nosso rei, ele reina eternamente. Versículo 12 do Salmo, capítulo 2, que a gente deu hoje. O nosso rei reina para sempre, o seu reino não tem fim. Esse deve ser o nosso compromisso. João Batista deve nos ensinar que a nossa postura diante da oposição, da incredulidade, da imoralidade, da corrupção, de todo tipo de torpeza promovida pelo Estado, ela deve ser respondida pela igreja do Senhor, pelo seu povo, com a seguinte palavra: arrependa-se, vocês estão violando a lei do Senhor. Essa foi a palavra de João Batista. Nós vivemos em um tempo em que filosofias e ideologias humanas estão tomando a igreja do Senhor. Que Deus tenha misericórdia, arrependam-se, todos nós que assumimos um compromisso com as ideologias e com as agendas políticas e com o governante A ou o governante B. O nosso compromisso é com a lei santa e justa do nosso Deus. Essa lei não vai passar. O nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. A lei de Deus revela o seu caráter santo, justo e bom. E o nosso Deus é imutável, portanto a sua lei permanecerá eternamente, revelando o seu caráter santo, justo e bom. Diante de um Estado que persegue, que ensina ideologia terrível, assombrosa, diante de governo que quer promover imoralidade sexual, como e semelhante imoralidades sexuais que Herodes estava vivendo. Relações incestuosas, relações com o mesmo sexo, imoralidades sexuais. Um governo tomado por esse tipo de ideologia deve ser repreendido. Arrependa-se. Diante de um governo que tem uma cultura de assassinato,
que está tentando a todo custo promover e aprovar uma pauta de assassinato de bebês. A igreja tem que ter a liberdade, a coragem, a intrepidez de, como João Batista fez, apontar o dedo e dizer: arrependa-se, vocês estão violando a lei santa do nosso Deus. Podem nos prender, podem nos perseguir, podem fazer o que for, eu permanecerei com a minha boca acusando o pecado dessa nação e desse governo, seja o que vocês quiserem fazer. A igreja do Senhor não pode se acovardar. Eu estou dizendo isso para cada um de vocês, meus irmãos, se preparem. Nós estamos trilhando um caminho, nós precisamos perceber o tempo em que nós estamos vivendo. Nós precisamos perceber os sinais, os indícios. Meus irmãos, se preparem. A palavra do Senhor sempre nos mostra o tempo inteiro que haverá oposição, rejeição, e a nossa postura não pode ser uma postura covarde. Herodes foi covarde. João Batista não foi covarde. Os dois estão mortos. Quem dos dois que teve o seu corpo corrompido pela morte viverá eternamente? João Batista. Não se acovarde. Viveremos tempos difíceis. Viveremos tempos difíceis. Receberemos muita oposição. Eu vou repetir. Viveremos tempos difíceis. Receberemos muita oposição. E o que Deus espera de nós é que adotemos a postura de João Batista, mesmo preso, mesmo recebendo e sendo alvo de desejos de morte, como foi morto e decapitado. Ele não se calou. E a sua coragem repercute até hoje. Porque nós lemos a sua palavra santa, a palavra de Deus, e percebemos que Herodes não permanece no poder, mas o nosso Deus permanece no controle de todas as coisas, reinando por todo sempre, por toda a eternidade. Você está decidido mesmo a ser um servo de Deus? Está disposto a ser perseguido? A elite religiosa vai te perseguir. Os seus vizinhos e a sua cidade vão te rejeitar. Até mesmo membros da sua família vão rejeitar a sua fé. E vão se opor a você. Mateus está dizendo que o Estado também vai te pressionar. E a gente tem visto isso. A igreja não pode se submeter ao poder do Estado. A igreja, ela não pode se submeter ao controle do Estado. Quem controla a igreja do Senhor é Jesus Cristo. Amém? Por eu dizer isso, numa transmissão ao vivo, eu posso ser perseguido. Vocês sabem disso? Isso vai ficar online. Isso não vai ser tirado.
E se as coisas apertarem e vierem perseguir o pastor dessa igreja, a minha expectativa é que vocês sejam corajosos como João Batista, porque é inspirado nessa coragem, que é exemplo na palavra do Senhor, que eu estou pregando nessa noite. A igreja do Senhor não pode ser controlada pelo Estado. A igreja do Senhor não pode ser controlada por governo humano. A igreja do Senhor não deve se submeter a homem qualquer, mas ao senhorio de Jesus Cristo. E essa verdade permanecerá, custe o que custar. O nosso rei é Jesus Cristo. Quem governa as nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Nós nos submetemos ao poder do Estado em obediência ao nosso Senhor, Jesus Cristo. Mas quando esse poder humano se opõe e diz que nós não podemos mais professar a nossa fé, importa primeiro fazer a vontade do nosso Deus que está nos céus. Amém? Eu quero ouvir um amém de João Batista, corajoso. Amém? Amém. Nós somos servos do Deus vivo. Nós somos servo do Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas. Homens vão se sentir ameaçados com palavras como essa que eu disse essa noite, porque sabem que não são soberanos. Homens, por mais que nos aflinjam, por mais que nos persigam, por mais que nos matem, carregarão sobre si o peso de se oporem ao Senhor. E viverão sofrendo, servos, apavorados pelo seu próprio pecado e pelo seu próprio medo. Enquanto isso, o nosso Deus, lá do céu, Ele ri. Não se preocupa com nada. Quem você vai desejar servir? Um reino humano que passa, que vive medo? Ou você quer viver debaixo de um soberano que ouve tudo isso, como todos esses desafios e esses devaneios de governantes humanos, ele ouve tudo isso e ri? A quem você vai se submeter? Submeta-se a Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Nada pode parar a igreja do Senhor. Nada pode calar a voz daqueles que servem o Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Vamos louvar a esse Deus que nos governa. Vamos continuar proclamando a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Vamos exaltar esse Deus, nosso Senhor e Salvador.
está no controle. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. E falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Sua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Quero convidar você a proclamar essa mensagem aos homens investidos de poder. Você, Igreja do Senhor, não se cale. Diga aos que exercem poder nessa terra o que diz Salmo capítulo 2, a partir do versículo 10. Portanto, reis, governantes, sejam prudentes, aceitem a advertência. Governantes da terra, sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor, sujeitem-se ao Filho, Jesus, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois sua ira se acende no instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Proclamem essa palavra. Não se calem. Proclamem essa palavra. Não se acovardem. Proclamem essa palavra. Não se intimidem. Proclame essa palavra. No momento de maior perseguição, de maior oposição, que na sua mente venha a figura relatada no versículo 4. Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba daquele que se opõe. Que essa imagem, que essa figura te revista de coragem, de intrepidez, de firmeza para continuar proclamando a mensagem de arrependimento aos homens. Vamos orar. Pai querido,
somos frágeis. Todos nós. Sejamos os mais simples humanos ou os mais poderosos que governam. Somos nada diante do Senhor. Pai querido, que a sua igreja e os teus filhos, os teus servos, sejam nessa noite revestidos de coragem, intrepidez, ousadia pelo Senhor, para continuar ou para começar a anunciar a mensagem de arrependimento a todos os homens da terra, inclusive os mais poderosos. Que nos momentos mais desafiadores o Senhor os faça lembrar de Salmo, capítulo 2, versículo 4. A imagem do Senhor, que não se sente ameaçado em momento nenhum, pelo contrário, o Senhor ri e zomba de todos aqueles que desafiam o Senhor. Que mesmo diante das perseguições, prisões, oposições e até mesmo diante da morte, sejamos firmes e lembremos de quem realmente tem todo o poder e todo o controle sobre nossas vidas e sobre a nossa morte. Escolhemos ser servos do Senhor. Que o Senhor nos mantenha firmes nesse propósito, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos para as nossas casas, debaixo da tua proteção e do teu cuidado. Que a mensagem de hoje à noite venha preencher mais profundo as nossas almas e que isso venha promover ação, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo nos acompanhem hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Com uma oração silenciosa, vocês entreguem o seu culto ao Senhor. Amém? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move
igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.